Versículo 27. Marcos 10, 27. Isso, glória a Deus. Os irmãos me ouvem bem? Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler a Sagrada Palavra? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Diga comigo: todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir. Respondeu Jesus: digo a verdade. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Diga: muitos primeiros serão últimos, e últimos serão os primeiros. Amém, irmãos? Eu quero que os amados entendam aqui sobre a questão de semear, né? Esse princípio da lei da semeadura. Irmãos, ele começou lá no início, lá na Gênesis, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a gente vai vendo ali Deus semeando em toda a criação. Mas ele deu uma ordem, diga comigo: ordem. Para Adão, qual foi a ordem? Ele disse: Adão, você vai cultivar um jardim, né? Então, a ordem que Deus deu para Adão era, diga comigo, cultivar o jardim. A palavra culto se deu origem dessa palavra cultivo, vocês sabiam disso? Essa palavra cultivar vai dar origem à palavra culto. Mas a palavra cultivar que só dá origem à palavra culto, dá também origem a uma palavrinha que todos nós vivenciamos no dia a dia e não sabemos, a palavra cultura. Qual é o seu cultivo? Qual é o seu culto? E qual é a sua cultura? A sua cultura tem muito a ver com a vivência do seu dia a dia. Por exemplo, lá em Cururupu, o pessoal gosta muito de jussara com camarão. Quem gosta aqui de jussara com camarão? É uma cultura da gastronomia do lugar. Mas, por exemplo, quem gosta aqui de vatapá? Levante a mão. Poucas pessoas. Mas lá na Bahia, o vatapá é bênção demais para nós. Eu amo o vatapá. Então, vocês estão diante do, diga comigo, primogênito da nação. Eu sou primogênito da nação. Foi lá onde tudo começou. Amém? Então, irmãos, vocês estão diante de um primogênito da nação. E o primogênito da nação, irmão, ele carrega a unção. Diga: o primogênito da nação e da família. Ele carrega a unção. E quando Deus me falou sobre essa unção de primogenitura, eu fui estudar sobre isso. E Deus me disse que eu precisava fazer uma oferta de resgate da primogenitura. E saí uma outra conferência. E quando Deus me disse que eu devia fazer essa semeadura, né? Eu tive que pesquisar o valor de um cordeiro. O valor de um cordeiro, irmão. Porque o resgate da primogenitura era feito com a oferta de um cordeiro. Para que o cordeiro assumisse o lugar do primogênito, para que o primogênito não fosse. Mas isso é uma outra conferência. E quando Deus me deu essa direção,
eu fiz a oferta do cordeiro pelo resgate dos primogênitos pastores do meu estado. Sabe, a Bahia já sofreu e sofre, irmão, muitos ataques nas igrejas, pastores. E quando Deus me pediu para fazer essa oferta, irmãos, eu descobri um pastor em Portugal, que tem igreja em Portugal, e Deus falou comigo para fazer essa semeadura em Portugal. Por que em Portugal, pastor? Porque foi Portugal que descobriu, que entrou na geografia do Brasil e plantou sementes. Amém? E aí, irmãos, uma aula de história para você rapidinho. Você sabia que nós somos os últimos povos descobertos nas nações? Então a Bíblia diz que os últimos serão os. Está pegando? Diga, os últimos serão os. Então dê um aplauso ao Senhor, você está nessa promessa. Você está nessa atmosfera. Por isso que o Brasil, irmão, no lugar que o Brasil chega, o Brasil estreia, o Brasil explode. O Brasil é uma geração que carrega, diga comigo, a unção. Onde veio a unção? Da última hora. Dê um aplauso a Jesus. Nós carregamos essa unção. E aí, irmãos, se somos essa geração da última hora, Pastor Rui, o senhor tem base bíblica para falar sobre isso? Eu tenho. Você vai ver lá em Mateus 20, de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. Você quer ser a primeira geração, a segunda, a terceira ou a quarta? Eu quero ser a última. Porque Deus falou para mim que eu sou a última geração. Nós somos, pastores. A última geração que vai viver o maior avivamento de todos os tempos. Nós somos a geração que vai viver, sabe, coisas extraordinárias no reino. Então, Mateus 20. Glória a Deus. Mateus 20, de 1 a 16. Pois o reino do céu é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha, e ele combinou para lhes pagar um denário pelo dia e mandou-lhes para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E ele disse: vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, diga comigo, e eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez as mesmas coisas. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém os contratou. Respondeu ele. Então disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos, diga, os últimos contratados, e termine nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando recebeu, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou eu sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso?
assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Dê um aplauso ao Senhor. É Deus que quer fazer. Se Deus está dizendo que o Brasil é a nação que vai, sabe, na posição de último ser o primeiro, quem somos nós para questionar Deus? Amém, irmãos? Quem somos nós para questionar Deus? É Deus que diz, é Ele que estabeleceu. Agora, irmãos, nós precisamos também, diga comigo, sermos diligentes. Porque no tempo da colheita, diga, no tempo da colheita, nós precisamos ser diligentes para o trabalho, diga, para o trabalho. E aí, irmão, qual é a sua cultura ou qual é o seu cultivo? Você é a pessoa que dentro da sua cultura você só quer receber? Ou você é dentro da sua cultura aquele que doa, mas também recebe? Porque, irmãos, nós hoje estamos aí com o governo que faz muitos projetos sociais, louvado seja Deus. Nós não podemos, amados, nos acomodar, sabe, com a cultura do receber. Sabe, como o cemitério. Vocês já observaram que o cemitério, ele só recebe e não doa nada? O lugar mais rico do mundo, irmão, não é a cidade, é o cemitério. Porque lá tem livros, tem culturas, histórias que nunca foram realizadas e nunca aconteceu. Porque o cemitério, ele só recebe. O pastor falou aqui do livro, né? Ele recebeu o conhecimento de Deus, ele escreveu esse conhecimento e ele está comunicando esse conhecimento. O que você tem recebido de Deus? Você está compartilhando isso? Você está entregando isso? Você está semeando isso? E aí, Jesus, ele está diante dos discípulos e ele está falando sobre justamente essa cultura do doar, essa cultura ou esse cultivo de compartilhar. Ele está falando da história do jovem rico. E o jovem rico, quando Deus disse, olha, pega tudo que tu tem e vende dar aos pobres, e vem e me segue, que tu terás muito mais. O jovem rico não entendeu essa chave. Aí porque o Deus dele era a sua riqueza. E aí, irmãos, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí, quando Jesus começa a falar com os discípulos sobre esse texto que lemos, Jesus olhou para eles e responderam: para o homem é impossível, mas para Deus não, porque todas as coisas para Deus são, diga comigo, possíveis. Todas as coisas para Deus são possíveis, não impossíveis. Mas hoje, na cultura ou no cultivo da sua mentalidade de estado mais pobre da federação, você entende que tudo você tem que receber, que as pessoas têm que te servir, e que você não tem a capacidade de conquistar, de criar, de reinventar, de empreender, de ser. Porque hoje as pessoas querem que primeiro você seja, que você tenha, que você faça, mas primeiro você é. Primeiro você é. Você tem que vir para a origem. Você é, você faz e você se torna. Diga comigo, você é, você faz e você se torna. Dê um aplauso ao Senhor. E aí, irmãos, quando Jesus diz que todas as coisas são possíveis, aí tem alguém que chega e faz uma pergunta. Quem? Pedro. Diz assim, começou a dizer, nós deixamos tudo para te seguir. De pronto Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, não foi eu que disse essa palavra. Jesus olhou para os discípulos e eu estou olhando para vocês hoje, e o Senhor olhou para eles e disse assim, digo-lhes a verdade. Não tem dúvida, não tem variação, não tem uma segunda pessoa. É Jesus dizendo para vocês, eu vos
Ninguém que tenha deixado, diga comigo, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim, ele está falando dele. E do evangelho, ele está falando, diga, aponta o dedo de profeta aí para o seu irmão, diga, ele está falando de você também. Eles, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Diga comigo, 100 vezes mais. Mais uma vez, diga 100 vezes mais. Já no tempo presente. É amanhã? É depois da manhã? Diga, é hoje. Diga, a vida se define no agora, no hoje. Então você tem que decidir hoje. É o presente. Porque você nunca vai chegar, diga eu, nunca vou chegar no amanhã. E eu nunca vou chegar no passado, porque já virou história. Mas o pastor falou de uma forma. Para nós vivermos essa fórmula, eu preciso viver o princípio. Diga, eu preciso viver o princípio. E para eu viver o princípio, eu preciso caminhar em a palavrazinha chamada, diga comigo, obediência. Obediência. Se você não vive nos princípios e na obediência, você não tem direito legal para desfrutar das promessas. Aqui ele tem uma condição. Pedro disse: Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Deixei minha empresa de pesca, deixei meus amigos, minha cultura. Que recompensas eu terei? Jesus de pronto disse: eu te digo a verdade, Pedro, que nesta vida, quem tenha deixado pai, mãe, por causa de mim no Evangelho, receberá nesta vida 100 vezes mais. Diga comigo, 100 vezes mais. Já no tempo presente. Casa, irmãos, irmãs, filhos, filhas. Aí ele diz, com eles perseguição. Por que, irmão? Porque tem perseguição. Porque se eu estou desenvolvendo uma cultura, diga cultura. Vamos diante, diga cultura do reino. Se eu caminho de uma cultura do reino, tem uma oposição, irmão. Se eu sou alguém generoso, tem alguém que resiste. Quem é o generoso? Alguém que é, sabe, avarento. Do seu caminho em generosidade, tem alguém que é avarento que vai me resistir. O generoso sempre vai ser resistido por um avarento. O alegre sempre vai ser resistido por alguém triste. Porque não em toda a cultura, diga em toda a cultura do reino que eu desenvolvo, tem uma oposição a ela. Mas aí eu pergunto, você vai deixar de viver a cultura do reino por causa da oposição? Ou você vai se deixar ser usado pelo Senhor? O Senhor disse, eu digo-lhes a verdade. Quem deixar a casa, pai, irmão, por mim e por causa desse evangelho, receberá nessa vida 100 vezes. Sabe qual era a minha maior fome e a minha maior sede? Era ter amigos ou ter uma família. Porque eu deixei a casa dos meus pais cedo e eu tinha um vazio, irmãos, que não era preenchido por, sabe, por micareta, carnaval, mulheres, festa, bebida. Eu bebia tanto que eu tinha amnésia alcoólica. Até o dia, irmãos, que eu me encontrei com Jesus. Sabe, a minha cultura mudou. A cultura da solidão, sabe, mudou. Eu me enchi de alegria. Eu já era uma pessoa alegre, contagiante. Mas agora eu estou pleno. Porque, irmão, quando você está fora do jardim, fora da cultura do reino, sabe, tem um vazio na sua alma que só vai ser preenchido quando você for injetado na videira e começar a se alimentar dessa vida que não é sua, mas é dele. Diga dele, por ele, para ele são todas as coisas. Celebre-lhe esse lugar.
E aí, irmãos, nessa cultura, você precisa desenvolver, diga comigo, na cultura do reino, eu preciso desenvolver princípios. E aí, irmãos, a primícia, diga comigo, a primícia é uma cultura do primeiro fruto. Você pode ler só Ezequiel, eu não vou falar sobre essa cultura, porque o pastor já desenvolve isso com vocês. Eu vou trazer a revelação 100 vezes mais, mas só para você conhecer o texto. Ezequiel 44, 30. Ezequiel 44, 30. Só o versículo. Aleluia. Ezequiel 44, 30. Estou preocupado aqui com o horário, mas vai dar certo. Aleluia. Ezequiel 44, versículo 30. O melhor de todos os primeiros frutos, o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de suas refeições de cereal, de molho, para que haja bênção, diga, para que haja bênção sobre as suas casas. O primeiro fruto, a primeira semente, sabe? E aí, irmão, quando eu entendi essa cultura lá, quando eu me converti, eu tenho mais ou menos 25 anos de crente. Eu nunca deixei de primiciar na vida dos meus pastores. Eu já dei primícia para o meu pastor de R$2. Porque eu entendi o princípio que não é a quantidade. Mas diga comigo, não é a quantidade. É o princípio. Pastor, hoje eu não sou só dizimista, eu digo que eu sou tudimista. Se você me perguntar o que o Senhor já deu para o Senhor, primeiro a minha vida, é o primeiro fruto. É a primícia, eu fui doado para Deus, eu sou primogênito da nação. Eu hoje sirvo a Deus 100% do meu ministério. Sabe? E eu sou dizimista, eu sou primicista, eu sou ofertante e eu já entreguei a minha casa para Deus, já doei a minha casa. Já doei a minha casa. Já doei carro. Tudo que vocês imaginar sobre doar, eu já doei. Então você está falando diante de um cara que vive essa atmosfera. Vou dar um testemunho sobre primícia. Ontem uma pastora que não é do meu ministério, irmão, ela estava orando para entregar a oferta de primícia dela do ano com a sua igreja. E ela disse que elas intercessoram orando. E aí Deus disse assim para elas: eu vi o Senhor. E Deus falou comigo que essa primícia desse ano do meu ministério era para eu entregar para o Senhor, pastor. Já tinha ido 2 vezes em casa, não dava. Você é alguém que caminha em princípio e obediência, que se você procurar, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, lá em Deuteronômio, a bênção do Senhor, ela, sabe, você vai correr atrás dela ou ela alcança você? Ela alcança você. E ela chegou para mim e disse assim: pastor, orei com as intercessoras, e Deus disse para me entregar uma oferta para o Senhor. A primícia que ela me entregou ontem, um envelope de primícia, igual o que o senhor estava aqui. O envelope de primícia. Ela me entregou e eu liberei a palavra que Deus me deu para entregar para ela. Eu ungi as mãos dela e liberei a palavra sobre ela e sobre o seu ministério. Ela me entregou no envelope, eu só coloquei no bolso, não conferi. Eu pensei que era R$100. Quando eu cheguei em casa, eu conferi. Não tinha nota de 20, não tinha nota de 10, não tinha nota de 2. Eu conferi 10 notas de R$100, que dá R$1.000. Deu uma primícia de R$1.000. Agora tu imagine, sabe uma primícia de R$1.000, quanto ela não vai receber da parte do Senhor, irmão? É incontável. Aí eu quero ensinar um princípio aqui para o pastor. Uma chave, segura aí. Pedro disse para Deus: o que eu vou receber em troca? Diga aí, pastor,
O que eu vou receber em troca? Diga comigo, 100 vezes mais. Pastor Rui, o que é 100 vezes mais? Vocês estão vendo aqui essa nota de 100? Qual é o peixe que está na nota de 100? Diga comigo, uma garopa. A garopa, ela se multiplica de uma forma extraordinária, irmão. Além de ela voar, nadar rápido, ela se multiplica de uma forma extraordinária. Como nenhum dos outros dinheiros. Eu já fiz um ato profético na igreja, consagrando todas as notas ao Senhor. Porque as notas do Brasil, todas elas estão em extinção. Menos a nota de 100. Mico-leão dourado está em extinção. A garça está em extinção. Todas as notas, a tartaruga. A tartaruga, todo mundo também tem tartaruga, R$2. Se multiplica rápido. Diga comigo, se multiplica rápido, mas demora para alcançar um propósito. Tem gente que anda com o bolso cheio de R$2, mas é só R$2. Diga, eu tenho que andar com as notas de 100, meu bolso. Alô? Aí, se você está vendo uma promessa de Deus, eu estou no ano 2026, diga comigo, 2026 é o tempo de eu viver as promessas. É um aplauso, Senhor. É o tema do ano. Aí, Pedro diz para o Senhor: Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Aí o Senhor diz assim: Pedro, você receberá nesta vida 100, diga comigo, 100 vezes mais. Eu quero perguntar para os matemáticos que está aqui, 100 vezes mais. Dá quanto? 100 de 100, dá quanto? Eu planto 100 hoje. Quanto? 10 mil. Deu um aplauso ao Senhor. O cara tá bom na matemática. Eu quero saber qual é o banco que vai monetizar na tua direção como o banco do reino. O banco das promessas. Qual é o banco? 100 vezes mais, diga comigo, 100 vezes mais. E aí, irmãos, hoje tem uma cultura dos CEOs, das grandes companhias e empresas, que eles propagam muito o conselho de Jetro. Moisés estava com o povo à deriva, cansado, e ele exausto. E aí o que foi que aconteceu com Moisés, quando ele foi receber o conselho de Jetro? Quando ele vai receber o conselho de Jetro, Jetro diz assim: chame homens capazes, tementes a Deus, que se desviem do mal e da avareza. Avareza, irmão, é uma estrutura mental, uma cultura mental que aprisiona você para nunca você alcançar o 100% de Deus. A avareza é uma estrutura mental desenvolvida por aqueles que caminham, sabe, fora da unção da promessa. Vocês já pararam para pensar que tudo de Deus é abundante? Faz assim comigo. O pastor fez uma dinâmica bacana. Vamos, gente, me ajude. Eu sou filho abençoado e vivo uma vida. Mas o homem que tem uma mentalidade de escassez ou é avarento, nunca vai sobrar para ele. Ele nunca vai ter para doar. Ele sempre vai pedir. Nós temos que pedir para as pessoas certas. Aí 100 vezes mais. Sabe o que Deus me falou? Meu filho, quando Deus trouxe a revelação para mim desse texto, caiu como se caísse unção sobre a minha vida, irmão. Eu estava no Ministério Rio Novo, lá em Turno, eu ter chegado em São Paulo, na conferência. Eu estava sentado sozinho, no espaço das crianças, e caiu uma unção do céu sobre a minha vida. Que eu suava, tremia. Aí Deus me disse assim: no tempo da lei, diga, no tempo da lei, havia uma multiplicação de 10, de 30, de 60 para 100. Você está entendendo? Agora diga comigo, no tempo da graça. Diga, esse é o meu tempo. Ora com fé, diga, no tempo da graça. Esse é o meu tempo.
100 vezes mais. 100 vezes mais. Diga comigo, 100 vezes mais. Mais uma vez, diga 100 vezes mais. Diga abundância. E aí, irmão, Deus numera. Você vai receber 100 vezes mais. Eu estava sozinho, andando na litorânea, com 1 milhão, numa marafolia de pessoas. Sabe o que é você estar numa marafolia em São Luís, na época que tinha 1 milhão de pessoas, e você se sentir a pessoa mais só do mundo? Quem já se sentiu assim? Eu estava no carnaval em Salvador, com os trios, e vocês sabem como é o baiano animado, né? E você se sentia a pessoa mais só do mundo. Mas depois que eu recebi Jesus, a unção da graça abundante sobre a minha vida. Sabe? Eu só não recebi casa, eu só não recebi bens, eu recebi casa, eu recebi bem, eu recebi uma família, eu tenho filhos abençoados, eu tenho uma esposa abençoada, e eu tenho um ministério abençoado, fecundo, próspero, e eu tenho uma família que está crescendo exponencialmente. Porque eu tenho irmãos aqui em Pinheiro, eu tenho irmãos em Brasília, eu tenho irmãos em São Paulo, eu tenho a família da fé. Faz assim, a família da minha fé. Faz assim, a família da minha fé. Eu aplauso. A família da minha fé é abundante. E aí, irmãos, eu já entreguei casa, eu já entreguei carro, e hoje eu tenho casa, eu tenho carro, mas eu vivo no reino. Quem tem ou quer unção química aí? Levanta a mão. Pastor Rui, agora tu me pegou, que é unção química? Que me abençoaram, que me deram. Que me abençoaram, que me deram. Esse sapato aqui é químico. Esse relógio que eu estou usando é químico. Esse óculos que eu estou usando aqui é químico. Tem uma empresa, uma irmã, que ela não só ela abençoa os óculos de todo ano meu, ela abençoa os óculos de todo ano da minha família, faz os exames, dá os óculos e fica sempre me perguntando: pastor, o senhor não quer um para inovar? Mas quando eu orei por ela, era uma funcionária. Hoje ela tem a ótica e o esposo tem um supermercado. Isso é químico. Quando Deus me deu essa unção, eu fiz o teste. O irmão, eu fui buscar minha esposa em Ceilândia. O irmão me deu uma oferta de R$100. Eu disse: filho, eu quero que você receba essa unção que foi liberada sobre a minha vida. Eu digo, nesses dias, diga comigo, nesses dias, eu vou receber 100 vezes mais. Diga, porque essa terra que eu estou plantando é uma terra fértil, que vai produzir o irmãozinho plantou a semente de 100. Na minha vida, abasteci o carro, fui para Ceilândia. Naquela semana, uma pessoa chegou na casa dele e levou R$10.000. Não tinha nota de 20, não tinha nota de 30, não tinha nota de 10, só tinha nota de 100. 100 vezes mais. Ele recebeu 100 notas de 100. R$10.000. E eu disse: Senhor, eu não quero só ver a vida do discípulo, eu quero ver na minha vida. Eu estava em São Luís, no shopping, no Pátio Norte. Um homem que eu acho que eu olhei ele 2 vezes na minha vida. Ele me ligou e disse assim: pastor, o senhor está por onde? Eu digo: meu filho, eu estou aqui no shopping com a minha família, fazendo lanche. Ele disse assim: Deus mandou eu entregar algo para o Senhor, eu quero te encontrar. Eu digo: agora, meu filho. Peguei o carro e encontrei com ele no posto. Chego lá numa Hilux, o cara. Ele disse: entra aí no banco traseiro. Estava ele e o irmão dele. Ele disse: pastor, nós viemos aqui, nós queremos abençoar a sua vida. E aí, ele me deu 100, diga comigo, 100 notas de 100. R$10.000.
deu 100 notas de 100 reais, 10 mil reais. Então vocês não estão ouvindo alguém contar, como é pulpiteiro sim, como é pulpiteiro, pregador sim, pulpiteiro. Vocês não estão ouvindo aqui alguém que vive, irmão, de púlpito. Vocês estão vendo aqui um testemunho real. É a minha vida. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu não estou aqui contando história fiada. Mas no dia que Deus me disse para eu deixar tudo, eu deixei. No dia que Deus mandou eu renunciar ao meu trabalho, eu renunciei. No dia que Deus mandou eu sair da minha igreja aí para Ribamar, eu fui. E meu pastor chegou de Israel e disse assim: Ruizinho está indo para Ribamar obedecendo, e é melhor obedecer do que sacrificar. Com 2 meses depois eu vim para Cururupu. E lá tinha um pé de manga, e todo dia eu comia manga no pé do quintal. O povo dizia: você só vai comer manga em Cururupu. Comi manga, irmão, e como até hoje. Mas também como abacaxi, como a jussara, o camarão, a farinha. Diga, abundante. A obediência é a chave. 100 vezes mais. Mas aí não fica só no recurso financeiro. Não fica só no recurso financeiro. Ele disse que nesta vida você receberá em campos, em casas, em bens, e na era por vir a vida eterna. Os recursos não é para nos desviar. Tem gente assim: pastor, quando a gente começa a prosperar, se desvia. Então você nunca foi um crente. Porque você tem que prosperar para ser abundante na vida das pessoas. Em nome de Jesus. E na era por vir, diga comigo, na era por vir, a vida eterna. Aí vai ter perseguição, luta. Com dinheiro, diga, com dinheiro, tem perseguição. Sem dinheiro, diga, sem dinheiro. Faz assim, tem muito mais. Tá pegando? Diga, com dinheiro, tem perseguição. Mas sem dinheiro, tem muito mais. Você escolhe qual é a cultura que você quer viver. Qual é o cultivo que você quer fazer. A palavra cultivar, irmão, é tudo aquilo que eu desenvolvo no meu dia. O que você está cultivando durante o seu dia? Tem propósito? Porque Romanos, eu encerro aqui, Romanos 8, 28. O que é que diz lá em Romanos 8, 28? Eu quero que você leia em voz alta esse versículo. Romanos 8, 28. O que é que diz em Romanos 8, 28? O que é que diz lá? Leia em voz alta aí quem achou. Romanos 8, 28. Bem alto para os irmãos ouvir. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu. Então diga comigo, um propósito. Bora, gente, diga comigo, um propósito me protege, me provê e me promove. Dê uma aplauso ao Senhor. O propósito de Deus te protege, te provê e te promove. Aí se eu estou desenvolvendo a cultura do reino e eu sei dentro do reino qual é o meu propósito de vida, diga comigo, o propósito de vida que eu desenvolvo no reino me protege, me provê e me promove. E aí eu não vou ter falta de coisa alguma. E aí, irmãos, na parábola que vocês viram eu falando, quem narrou essa palavra da vinha foi eu ou foi Jesus? Jesus falou dos trabalhadores da primeira hora. Quem são os discípulos da primeira hora? Quem são aqueles que começaram primeiro? Aqueles que viveram do tempo da lei, que era olho por olho, dente por dente. O cara trabalhou o dia todo, sabe? Mas antes dele ir para o campo, diga comigo, antes dele ir para o campo, ele acordou o seu salário.
E tem pessoas, irmãos, que não entregam nada sem antes assinar o contrato, sem antes saber qual é a recompensa. Então, essa primeira geração, irmão, passou, eles vão ser os últimos. Mas diga comigo, em Deus, todos têm uma recompensa. Eles foram os primeiros, trabalharam muito, recolheram pouco e doaram muito menos. Mas aí tem um segundo grupo, que é aquele da nona hora do dia, 9 horas do dia. Tem os das 6 da manhã. Tem gente, irmão, que começa às 6 da manhã e não para, só para 12 horas da noite. Eu estava conversando com o irmão, ele falando aqui da cultura do trabalho, né, do patrão dele, que o patrão dele adoeceu, teve um problema de AVC. Porque quem está começando às 6 horas, irmãos, não entende a cultura da graça. Quem tá começando às 6 horas, não tem a mentalidade da graça abundante. Porque a mentalidade da graça abundante de João 10:10, irmão, é uma cultura mental, que eu posso em alguns dias estar andando no carro em Cururupu, que é Kimi que Deus me deu, o carro que está ali fora foi Deus que me deu, irmão. Zerado. Então eu posso estar andando num carro zerado, com a lâmpada piscando para faltar combustível, mas eu estou com a mentalidade abundante. Eu digo, na primeira hora do dia, na segunda hora, na terceira hora, Deus vai prover o combustível. E eu não ando desesperado. E nunca falta, irmãos. Porque é uma cultura que faz assim, bota a mãozinha na sua mente, irmão, pelo amor de Deus. Diga, isso é uma cultura. Isso é uma mentalidade. A vida abundante não é um estado. Diga, a vida abundante não é um estado. Não é sentimento. Não é uma situação. É uma mentalidade, é uma cultura. E como o Maranhão precisa viver essa realidade. E Deus me levou, irmão, para uma cidade difícil. Com o IDH lá embaixo. Mas Deus está transformando de uma forma absurda. Aquele lugar está transformando a nossa região. Porque tem alguém, diga, tem alguém que tem uma cultura, que tem profetizado. Abre os braços, diga uma vida. Não é uma mentalidade, um momento, é uma cultura de vida. O cara trabalha até as 9. O Senhor da vida disse: vão trabalhar. Ele foi, ele não questionou. Receberam a recompensa. O cara foi às 3 da tarde. Recebeu a recompensa. Mas aí, irmãos, levanta suas mãos agora. Diga, tem uma geração da última hora. Diga, eu sou a geração da última hora. Eu vou ser chamado para receber e trabalhar diligentemente na estação da maior colheita dos últimos dias. Eu sou essa geração. Eu vou entrar nesse ciclo. Diga, eu sou essa geração. Pule, se for possível, da cadeira e diga, eu já entrei nesse ciclo. Eu já entrei. Só que nós entramos na estação, mas os nossos comportamentos ainda é de quem está na cultura, sabe, da perdição, na cultura do não posso. Tu não dá, pastor. Diga, essa folha. Ei, pega agora profeticamente. Diga, essa página da minha vida vira hoje. Hoje eu recebo a revelação de viver na maior, mais poderosa estação da minha vida. Diga, eu sou recebedor
da unção, da graça abundante. Diga 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Irmão, sabe quanto é 100 vezes mais de 100? O irmão falou 10 mil, diga 10 mil. Sabe quanto é 100 vezes mais de 10 mil, pastor? 1 milhão. Vocês estão preparados? Agora, irmão, tem gente que recebe essa graça abundante e fica soberbo e altivo. Aí Deus só põe a mãozinha nele assim e diz, eu vou parar ele. E aí ele fica parado naquela estação, faz assim, e não anda, irmão. E ele disse que é o diabo, pede para Deus orar. Na verdade, Deus está resistindo ele porque ele é soberbo e altivo. Porque Deus resiste ao soberbo. Vem para cá, minha filha. Deixa eu fazer essa dinâmica. Sabe? O soberbo, sabe que é resistido por Deus, fica assim de frente. Deus só bota a mão, tenta andar. Tenta andar. Aí Deus só bota o pé e ela tenta. Vai, se bate, se escabela aí, faz gesto. E aí ela pensa que é Deus que é o diabo que está resistindo ela. É só a mão de Deus dizendo, eu te parei para que você não se perca na sua soberba, na sua altivez, na sua ganância. Dê um aplauso ao Senhor. Quem para o soberbo, irmão, é Deus, não é o diabo. Quem para o soberbo, irmão, não é o diabo, é Deus. Quem para o soberbo, irmão, mas também Deus para o avarento, porque o avarento nunca vai doar, a menos que ele mude a cultura do entendimento dele. Porque ele pensa que eu estou aqui falando de dinheiro. Meu irmão, eu não estou aqui falando de dinheiro. Eu estou falando aqui de um estilo de vida, de uma cultura. Diga comigo, cultura. Que eu desenvolvo no meu dia a dia da minha vida. Diga, não é uma estação. É uma mentalidade. João 10:10. O diabo veio para matar. E Jesus veio para vida. Você está desfrutando dessa vida? Desenvolva a cultura, irmão, do cultivo. O que você está cultivando na sua casa? O que você está cultivando na sua igreja? O que você está cultivando na sua rua? Se você sair da sua rua hoje, os vizinhos vão sentir falta de você. Se você sair da igreja hoje, os irmãos vão sentir falta de você. Se você sair de Pinheiro hoje, os irmãos de Pinheiro, a cidade de Pinheiro, vai sentir falta de você. Qual a sua cultura, meu irmão? Qual a sua cultura? Qual o seu cultivo? Fique de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abacadaraba Suriandarabas.